Oi, gente, a paz do Senhor Jesus para vocês todos. Olha, eu vou trazer aqui uma palavra de Deus, tá? Como capelã, gente. Para esse caso que está acontecendo aí, caso Lázaro, sabe? Que essa notícia está explodindo aí nos noticiários, entendeu? E claro que Deus tem resposta para tudo, sabe? Deus trabalha no invisível. Antes de uma coisa acontecer, Deus já vê uma coisa pronta, gente. Eu vou trazer uma mensagem aqui da palavra de Deus como capelã para esse caso aí, e o nome de Deus é solução, tá? Até já, gente. Oi, gente. Bendito seja Deus. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, gente. Como capelã, eu gostaria... Quer dizer, capelã é aquela pessoa que vai entender de alma, vai entender de pessoas. Quando eu estudei o curso, fiz o curso, né, de capelania, então foi ensinado isso. De quê? Que você precisa ver a alma, você precisa entender da alma, sabe? A ânsia, a ansiedade que há na pessoa. Todo mundo tem uma ansiedade, sabe? Todo mundo tem capricho. Capricho assim no sentido de, não tem sentido bom e sentido ruim, né? Que o ser humano, Deus não criou o ser humano para ficar por baixo das situações, não, gente. O inimigo arma as ciladas dele e coloca você ali na mira. E você que é o prejudicado, o inimigo cai fora. E você que fica pagando o pato, sabe? Pois é, muito bem. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu gostaria de trazer um conselho para esse moço, né? Que está sendo falado aí no noticiário o tempo todo. Meu Deus, vários policiais aí envolvidos, né, na procura desse moço, né? E eu vou dizer o seguinte, gente, o conselho que eu vou trazer é esse. Eu digo a esse moço aí, onde quer que ele esteja, que eu vi no noticiário aí que ele está sem se alimentar, sabe? Ele está sofrendo. Às vezes você faz uma coisa porque você vai pelo impulso do inimigo. Diz a Bíblia que o Caim, ele ceifou a vida do irmão. Hoje todo mundo sabe porque é uma realidade já escrita, está tudo feito, todo mundo sabe, né? Que ele ceifou a vida do irmão porque Deus se agradou da oferta do irmão, sabe? De repente, gente, Deus se agradou desse moço em algum momento. Então ficou na mira do inimigo. Às vezes, uma coisa, quando ela é muito certa, se ela parte para o lado contrário, ela passa a ser o terror. Vocês sabiam disso? Não sei se... Olha, eu sei que pouca gente vai entender o que eu estou falando, tá, gente? Pouca gente vai entender o que eu estou falando, eu sei. Até autoridades aí de diploma também vai entender. Poucos vão entender também o que eu estou dizendo, sabe? Que uma coisa, quando ela é muito boa, ela fica na mira do inimigo. O inimigo começa a armar um monte de cilada. Então, aquela coisa, sabe? A pessoa começa a ser tipo um pavor. E às vezes não é um pavor. Olha, o apóstolo Paulo, diz a Bíblia Sagrada, que ele, era assim, por exemplo, ele era tão zeloso, gente, da lei, gente. Olha que ele era zeloso, era caprichoso. Sabe essas pessoas que não gostam de ficar fazendo assim, eu estou com uma blusinha aqui por dentro, sabe? Não gostam de ficar fazendo as coisas assim, tipo mais ou menos. Sabe essas pessoas que gostam de fazer uma coisa, mas gostam de fazer bem feita mesmo? Com zelo que até irrita, às vezes, né? O apóstolo Paulo, ele era zeloso. Ele tratava da lei com zelo, sabe? Ele era uma pessoa dedicada à lei, né? Diz a Bíblia, né? Muito dedicada. Então, o que acontece? Ele não conhecia o Senhor Jesus. Então, aí tinha os crentes, os servos de Deus, que conheciam o Senhor Jesus, tinha intimidade com Deus. Jesus morreu, ressuscitou e deixou instruções incríveis, enviou o Espírito Santo para estar presente sempre. E eles, os discípulos do Senhor Jesus, apóstolos agora, né? Os demais cristãos, eles obedeceram ao Senhor. Estavam obedecendo o que o Senhor Jesus havia falado, ensinado, entendeu? Só que o apóstolo Paulo estava envolvido com a lei, zelou a lei de Moisés, né? E ele não queria saber essa história de Jesus, que ele não conhecia, ele não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Então ele falou, olha, vamos parar com esse negócio aí, hein? Todo mundo reunido aí, servindo aí, esse Jesus que é um defunto, que ninguém conhece, ele morreu, vocês estão servindo ele a si mesmo. Por quê? Porque ele estava entendendo que não se pode servir a outro Deus a não ser Deus. Só que ele não conhecia o Senhor Jesus. Jesus Cristo é outro caso, é filho de Deus, é o único Deus. E o apóstolo Paulo, na condição dele, estava certo, porque ele não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Entendeu? Ele estava pensando que Jesus era como os outros deuses que morreram e ficaram no túmulo. Diferente, entendeu? Pois é. Então Jesus ressuscitou. Então o apóstolo Paulo falou, não. Então ele começou, meu Deus, a perseguir os cristãos mesmo, mas pelo zelo. Vocês estão entendendo? Entenderam o que eu falei, né? Então, e ele começou a perseguir e falou, vamos parar. Chegava no local assim, onde todos estavam servindo a Deus, cultuando a Deus, celebrando a Deus, louvando, adorando, orando. E ele mandava parar. Para tudo. Eu estou aqui com a assinatura da autoridade da lei. As autoridades me deram... as autoridades permitiram, eu impedi. Eu estou impedido. Eu não quero que ninguém fique servindo desse Deus que a gente não conhece, morreu e não sabia que Jesus tinha ressuscitado, como eu já falei, né? Então ele mandou parar tudo. Aí o que acontece?
as pessoas paravam, né? Ele falou, deixa só os cabeças aí, deixa só os apóstolos aí. Agora as outras pessoas vão sair daqui. E tirava arrastando as pessoas, entendeu? Só que diz a Bíblia que Jesus, ele teve encontro com Jesus, no exato momento que ele foi para impedir mesmo, né? Mais uma reunião ali e tal, um culto, né? Então ele se depara e encontra com Jesus, porque Jesus ressuscitou. Ele se encontra com Jesus. Aí eu já falei sobre isso em outros conteúdos, tá, gente? Então ele falou assim, aí Jesus, ele cai por terra naquela hora, gente, ele cai por terra, ali com uma escama muito forte em seus olhos, né? E aí então, aí aí Jesus chama Saulo, Saulo, Saulo. Aí ele fala assim, Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é pontas, né? Pontas de prego, pontas de coisa assim que você vai se espetar e você vai se ferir. Então, aí ele falou, aí ele caído ali por terra, né? E ele fala, Senhor, quem és? E Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Ai, meu Deus. Então, o que acontece, gente? Ali... E Jesus fala lá do outro lado, lá longe. Minha unha tá com os negócios aqui meio escuro aqui. Eu tava mexendo umas coisinhas ali, tá, gente? É isso. Então, aí Jesus lá do outro lado, porque Jesus é tremendo, gente. Olha, eu todo dia fico impressionado com o agir de Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. O agir de Deus foge da nossa imaginação, da nossa capacidade de querer entender. Você só pode entender certas coisas pelo Espírito de Deus, sabe? O Espírito Santo, né? Aí o que acontece? Então Jesus lá do outro lado fala com Ananias, que também era servo de Deus. Jesus vai lá do outro lado, longe, e fala, Ananias, vá lá orar por Saulo. Ah, meu Deus! Saulo? Deus? Olha, tem certeza que o senhor está falando? Faltou falar isso, né, gente? Deve ter falado. Então, olha, você sabe os males que ele causou ao teu povo. Jesus reforça mais ainda. Gente, quando você quiser contradizer o que Deus está falando, Deus vai reforçar mais ainda o que ele está falando. Porque o nosso Deus é maravilhoso, é tremendo. Meu Deus, às vezes não dá vontade de a gente falar mais nada, a não ser falar para Deus que ele é maravilhoso, é tremendo. Aliás, tem um grupo de anjos lá no céu que eles só falam isso. Esse é o trabalho deles. E falar, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és tremendo, não há outro Deus como tu és... Ai, meu Deus é tremendo, sabe? Então, aí ele falou, tu sabes o prejuízo, o mal que ele tem causado. Deus falou, olha, vá lá, ore por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto que ele vai sofrer. Gente, porque ele o que Paulo estava disposto a sofrer depois da chamada, né? Sofrer por amor ao Evangelho de Cristo, né? Ele estava disposto, ele sentia graça nisso. Ele, sabe, ele se regozijava no sofrimento. Teve um dia, eu estou falando do caso do Lázaro aí, tá, gente? Mas eu estou aprofundando na Bíblia Sagrada, tá bom? Porque é um caso aí que precisa de atenção. Né? O caso da palavra de Deus, né? E o caso desse moço aí, eu quero dizer que ele tem uma chamada de Deus, mas vou já dizer o que ele deve fazer, já vou falar. Eu já era para ter falado, mas aqui mudou, mudança de plano. A gente não se manda, nós somos governados por Jesus, através do Espírito Santo, né? Então ele vai, ai meu Deus, aí ele vai o Ananias vai orar por ele, né? E já vai, chega lá, porque quando Deus fala uma coisa, é certeiro que Deus diz, tá, gente? Eu tenho vivenciado isso. Eu sei o que Deus faz, o que Deus quer fazer, Deus quer realizar, tá bom? Então ele vai, Deus diz que ele é para mim um vaso escolhido. Eu disse para Deus, né? Um vaso escolhido, Jesus falando. E ali, gente, é o seguinte, às vezes você fala uma coisa de Deus, como as outras pessoas não estão vendo nada, não estão enxergando nada, diz que é coisa da tua cabeça, que é loucura, que você não tem capacidade de não sei o que, entendeu? Mas acontece que ali Deus sempre deixa a prova concreta. Aí alguém, para dar razão ao seu próprio pensamento, começa a querer distorcer aquela prova. Vocês estão entendendo? Pois é, aquela equipe que estava com Saulo, no caso, mudou para Paulo o nome. Deus mudou naquela hora o nome dele para Paulo, né? Então, aquela equipe que estava ali, o que acontece? Para ficar como prova, eles ouviram o diálogo. Eu já falei sobre isso. Sabe quando você está no lugar falando no telefone em viva voz? Você está conversando com a pessoa em viva voz, a pessoa está ouvindo, quem está perto de você está ouvindo? Pois é, Deus falou ali em viva voz com Saulo, que seria já Paulo, né? Falou com ele em viva voz, então todos puderam ouvir. Quando você ouve uma coisa, oh meu Deus, os teus sentidos reagem, ouvem, sabe? Os teus sentidos. Então ali, Paulo, então diálogo, ele conversando com Deus, caído no chão. E conversando, Senhor, não sei o que e tal. E ali,
e só ele vê aquela luz poderosa, e por isso ele ficou quase cego. Ficou cego, mas depois o Senhor restaurou. Deus mandou o Ananias orar por ele para que ele fosse restaurado a visão, sabe? Pois é, então ele foi restaurado a visão. Mas, gente, olha, eu vou terminar aqui, tá? Meu Deus do céu, vontade de ir falando, porque o assunto vai puxando o outro, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que ali Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, e o Paulo deixou essas cartas hoje aqui pra gente, né? Aos romanos, né? As epístolas, né? Também deixou aí. E outra coisa, o apóstolo Paulo, ele eu ia falar sobre isso. Umas jovens, né, servas de Deus, elas profetizavam. Ela chegou para o apóstolo Paulo e falou: olha, isso aqui já é ele depois de alcançar a maturidade em Deus, servindo a Deus, junto com aqueles cristãos, sabe, que ele achava que estavam errados, e era ilusão, entendeu? Então ele falou: olha, elas chegaram para ele, colocaram um cinto nelas, se amarraram nelas próprias, e elas falaram: olha, é assim que vão fazer com você em Jerusalém, eles vão te prender, você vai ficar preso. Sabe o que ele diz? Agora, e Jesus tinha falado antes, vou mostrar para ele o quanto ele deverá sofrer pelo meu nome, gostar de sofrer. Ele vai gostar de sofrer pelo meu nome, porque Jesus sabia que a paixão dele, gente, era uma coisa verdadeira. O amor que ele teria por Deus não seria um amor de meia tigela, não, seria um amor verdadeiro, idêntico, reconhecido, sabe? Então, agora, quando elas falam isso para eles, vocês vão te prender, ou se você for lá, vão te prender. Então ele diz: olha, eu estou disposto não só a ser preso, mas eu estou disposto a morrer pelo nome de Jesus. Ah, meu Deus, que convicção, gente, convicção, sabe? Aí, então, tudo bem, aí eu estou falando sobre isso, é o caso do apóstolo Paulo, tá? E um dia também Jesus estava numa festa lá, que estava acontecendo lá, né, entre o povo de Deus. Então Jesus vai, e ele chega naquela festa, mas ele chega como escondido. Ele passa assim entre as pessoas, mas ninguém o reconhece, ninguém o vê, sabe? E ele passa ali, até que depois, no último dia da festa, ele vai e se manifesta. E aparece ali e fala: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, vai nascer um rio dentro dele. Gente, já nasceu um rio dentro de você? Quando você fala, o Espírito de Deus reage, faz acontecer muitas coisas. Isso precisa acontecer, tá bom? Porque se você crê em Deus, é isso que vai acontecer, porque o nosso Deus é tremendo, maravilhoso. Olha, o conselho gostaria de dizer, e tem o caso do profeta Elias também, que Deus escondeu o profeta Elias: fica aí, ninguém vai te encontrar, porque ele tinha falado com Acabe. Olha aí, você está perturbando a cidade, né? Você está mandando todo mundo adorar a idolatria, e então não vai chover. E não choveu, tá? E outro dia eu vou falar um vídeo sobre isso, sobre o caso dos dias que não houve chuva, um caso profético da Bíblia, tá? Outro dia eu falo sobre isso. Olha, é um caso incrível, meu Deus. Então, é um fato revelador. Então, gente, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, dizer a esse moço aí, que todos os noticiários estão publicando, falando aí, notificando, né? E que os policiais todos aí, muitos, aliás, né, estão em busca dele, entendeu? Os policiais precisam resolver outras coisas, estão todos focados nele. Mas eu gostaria de deixar um conselho para esse moço, como capelão. Eu vou dizer o seguinte: faça o seguinte, em primeiro lugar, apresente-se para Deus. Fale para Deus: Senhor Deus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Apresente-se para Deus. Depois que você se apresentar para Deus com a sua pouca força que você deve estar, né? Não tem se alimentado, não tem tomado líquido quase. Você precisa se cuidar. Jesus te ama, tá bom? Jesus ama a todos. Você pode ter ceifado vidas aí, mas o inimigo, que ele sabe que Deus tem propósito na tua vida. Por isso que o inimigo fica querendo fazer de você gato de sapato. Não vai fazer. O inimigo está vencido. O inimigo está embaixo dos pés de Jesus. Então você vai fazer o seguinte: você se apresente para Deus em primeiro lugar, para Jesus, e depois que você fizer isso, você pode se apresentar para qualquer pessoa. Você pode se apresentar para as autoridades, para os magistrados, para os policiais. Você vai se apresentar para todos que for preciso se apresentar. Eu estou aqui, estou procurando por mim, e você vai ver o que Deus vai fazer, entendeu? Porque Deus tem chamado na tua vida. Faça isso, tá bom? Aqui dá um conselho de capelã. Mas para Deus primeiro. Para Deus primeiro. Porque Deus é prioridade. E depois de se apresentar para Deus, então se apresenta. Antes que você pereça, né? Você não pode perecer. Deus cuida de você, cuida da sua família, né? Deus cuida, Deus quer cuidar da família também, de você, se for vidas lá, usado pelo inimigo. O inimigo é ele que é o causador de tudo. Deus te ama, Deus ama a sua família, ama os teus inimigos, tá bom? E que Deus abençoe também todos os policiais que estão envolvidos aí à procura de você. Que Deus abençoe geral, tá? Tenha um dia abençoado, se apresente para Deus e depois se apresente para as demais autoridades, tá bom? Porque quando você se apresentar para Deus, isso aí vai ser segundo plano. Apresentar para a autoridade vai ser coisa mínima. O principal, porque tem gente que se apresenta para as autoridades da terra e não se apresenta para Deus. Não se apresenta para Deus. E Deus é o principal.
Olha, fiquem todos com Deus, que você tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Deus abençoe vocês todos, gente. Até o próximo conteúdo, tá bom, gente? Fiquem com Deus.